Olá, amados. Tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de resolução de exercícios? Hoje é a resolução da questão 1 da lista de exercícios de hipérbole. Nós vamos ver aqui uma equação que não está aparentemente na estrutura que nós estamos acostumados. Então, para essa equação, nós temos que achar o semi-eixo, os vértices, os focos e a excentricidade dessa hipérbole. Então, sempre eu vou sugerir para vocês, sempre que quando vocês tiverem uma equação nesse formato, lembrem-se que a característica principal é do lado da igualdade, do lado direito da igualdade, a gente tem o valor 1. Então, nós vamos agora reorganizar essa equação de modo a tornar esse outro lado da igualdade igual a 1. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir x ao quadrado menos 4x, que até para a gente nesse momento não é interessante, menos 4y, desculpe, menos 4y, igual, vou pegar esse 16 e passar para o outro lado como sendo menos 16. A partir disso, eu já fico com um olhar diferente na minha função, na minha equação. Então, se eu tenho desse lado menos 16 e eu tenho que encontrar o 1, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir todo mundo. Lembre-se que a gente tem que dividir todos, tanto de um lado da equação quanto do outro, por menos 16. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir aqui todo mundo por menos 16 e vou dividir aqui também menos 16. Por que menos 16? Porque eu quero obter o valor 1 desse lado da igualdade. Então, já vou aqui reorganizar como fica a minha equação depois dessa divisão por menos 16. Nós vamos ter aqui menos x ao quadrado, né, sobre 16, que eu tenho que dividir todo mundo, não se esqueça que a gente divide todo mundo. Desse lado eu vou ter menos por menos dá mais, então mais. Como aqui eu tenho 4 simplificando por 16, eu vou ter 4y ao quadrado, me perdoe, 4y ao quadrado sobre 4, né? 16 dividido por 4 dá 4. E do outro lado a gente já consegue achar o nosso 1. Então, a gente já tem agora uma estrutura mais arrumadinha para a nossa equação. Só escrevendo ela, colocando quem está positivo primeiro. Então, vou ter y ao quadrado sobre 4 menos x ao quadrado sobre 16. E aqui vai ser igual a 1. Pela equação, nós já temos aí uma característica. Qual é essa característica? Que o meu menos, ele está com relação ao x. Então, quem está negativo é o x ao quadrado. Então, a minha hipérbole, que é um desenho de uma hipérbole, ela vai ter a abertura voltada para cima e para baixo. Se fosse no y, seria para a esquerda e para a direita, mas como é no x, ela fica abertura para cima e abertura para baixo, que nós vamos ver, eu posso até tentar desenhar o gráfico aqui para vocês. Então, feito isso, nós vamos achar o valor de A ao quadrado é igual a 4, então a gente já viu que A é mais ou menos 2, não é isso? Mais ou menos 2. O meu B ao quadrado, ele vale 16, então o meu B é mais ou menos 4. E a partir disso, pelo que a gente também já viu de Teorema de Pitágoras, naquele triângulo retângulo da aula, nós podemos dizer que C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. A ao quadrado a gente já tem que é 4. Então, vou ter aqui 4 mais B ao quadrado também já tenho que é 16. Então, vou ter A ao quadrado mais B ao quadrado, 16. Então, quem é meu C ao quadrado? C ao quadrado é igual a 4 mais 16, que dá 20. C é igual a raiz quadrada de 20. Se vocês quiserem simplificar, 20 é 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20.
Raiz de 4 dá 2, e o 5, como ele não tem uma raiz exata, ele permanece dentro da raiz. Então, meu C é 2 raiz de 5. Feito isso, a gente já encontra aqui os vértices. Ele pede os vértices. O meu vértice, com relação à hipérbole, ele está relacionado com os valores de A. Então, eu achei que o meu valor de A ele é o 2, né? O 2, no caso, o 2 e o menos 2. E nesse caso, como eu tenho uma hipérbole centrada também, vejo que o centro dela é no 0, 0, pela equação centrada. Nesse caso, então, o eixo de x vai ser 0, porque ela é centrada, mas ela está sobre o eixo de y. Então, o meu x vale 0. Então, o meu primeiro vértice vai ser o 0 e o menos 2. O meu segundo vértice vai ser o 0 e o 2 por causa do valor de A. Além disso, a gente consegue já encontrar os focos. Os focos da hipérbole ele está relacionado com o valor de C, que nós já encontramos que é 2 raiz de 5. E, como nós vimos também que os focos estão entre os vértices, o foco 1 vai ser 0, sobre a mesma reta de suporte, 0, e menos 2 raiz de 5. E o meu F2 vai ser 0 e 2 raiz de 5. Feito isso, nós já encontramos vértices, já encontramos focos. As medidas dos semi-eixos são essas medidas A e B que nós já encontramos. Falta achar a excentricidade. A excentricidade ela é dada por C sobre A. C sobre A, nesse caso, o valor de C é 2 raiz de 5 sobre o valor de A, nós já encontramos aqui que é 2. Ou seja, a minha excentricidade é igual a raiz de 5. Ele dá mais ou menos o comportamento da nossa hipérbole. Então, vamos tentar aqui desenhar para me mostrar para vocês como ficaria o desenho dessa hipérbole. Acho que na questão não pede o gráfico, mas de qualquer forma serve para demonstrar. Vejo que os meus vértices e os meus focos eles estão sobre a mesma reta suporte. Só que diferente da elipse, na hipérbole, os vértices são quem fica entre os dois focos. E os focos eles ficam externos no sentido do vértice. Então, primeiro nós vamos marcar aqui V1 aproximadamente aqui. Aqui V1. V2, mais ou menos aqui. E os nossos focos, eles ficam externos, no sentido de ficarem mais abaixo ou mais acima dos vértices, o que não acontece com a elipse. O que é que nós temos? Nós temos ainda o valor de B, que é 4, então eu tenho aqui um valor de menos 4 e 4, que dá para a gente também a noção das assíntotas. E para desenhar essa hipérbole, eu vou ter mais ou menos esse comportamento. Esse vértice, então vou ter isso aqui, o meu segundo vértice, e passando, como ela é centrada, passando entre o meio das duas, eu vou ter as assíntotas. Então, vejo que as assíntotas, elas não tocam a nossa hipérbole, né? Elas sempre se aproximam, mas não tocam. Então, aqui seria mais ou menos a representação do gráfico dessa hipérbole que tem essa equação, ou ainda essa equação aqui. Amados, ficamos por aqui, né? Bons estudos a todos e qualquer dúvida, fórum de discussões no Teams ou fórum de discussões no Abas. Estamos aí para ajudar vocês no que precisarem. Beijos, beijos, tchau, tchau.